Fala aí galera, aqui é o Yuri, tá vendo games? Puta merda, já fiz merda, Gavan. E agora? Fala, Não, Gavan. tranquilo, Não tem problema, tranquilo. a gente só improvisa. Beleza, então hoje a gente tá trazendo meio que um vídeo estilo podcast pra vocês, analisando todas as lutas, na verdade todas não sei, mas uma boa parte das lutas aí de ontem que a gente achou mais interessante, desse grande evento, assim, uma puta iniciativa, achei muito legal. Obviamente o nível de boxe também não, não é dos melhores, não pode comparar isso com o Conor McGregor contra Mayweather até. Então, tipo... Aliás, isso é um péssimo exemplo, porque o Conor McGregor não é Sim, um boxer não. profissional, mas ok. Mas eu tava querendo dizer por causa do hype, sabe? Por causa de tudo. Aham. Não dá nem pra comparar um cara que não sabe boxear direito contra um dos maiores de todos os tempos. Mas bom, não, foda-se. Vamos agora pro vídeo. E Eu acho você só quer. engraçado que, tipo, o evento tava rolando mais ou menos em paralelo, um pouquinho antes do UFC que rolou rolar, enfim. Que teve ontem. Aí a galera do Twitter que acompanha MMA e tal, os repórteres e tal, eles estavam metendo pau nos caras no YouTube, falando, tipo, fazendo várias brincadeiras e pá. Então, pô, foi engraçado. O pessoal tava trollando bastante o nível do boxe que a gente tava vendo. Pô, engraçado. Então, Yuri, você quer começar com qual luta? Cara, então, eu não vi tantas lutas, eu confesso a vocês, porque eu achei o nível bem mongol. A primeira luta que eu botei pra ver era do Rossi HT, aquele cara que ganhou a primeira Copa dos YouTubers de gringa. Não sei como é que era daquele Kick the Cup, como é que era o nome da parada? Kick TV? Acho que era Kick TV, Kick TV. Kick TV Challenge, alguma porra assim. Que tinha aquele... Lembra o cara profissional que participou e todo mundo odiava ele? Nossa, Notorious. Nossa! Notorious, isso. Ele ganhou do Bateson porque ele olhou Pro pra que controle. lado ele ia bater o pênalti. Aí depois ele jogou com o Japes, o jogo foi apertadão, mas ele ganhou do Japes. Ele foi perder na semifinal pro Call Freezy, lembra? Nossa, isso eu não nem lembrava, cara. O Call Freeze, óbvio que eu lembro, mas nem lembrava dessa. Então o Ross HD foi o cara que ganhou na final do Call Freezy, ele que ganhou esse torneio. Ele tava lutando contra o Momo e, assim, os dois tinham um nível de boxe ridículo. Eu falei, Gabão, que porcaria é essa? Vou pular pra alguma luta em que tem algum nível razoável de boxe. E eu acabei vendo depois a do JMX. Ele lutou contra outro youtuber que eu confesso não me lembrar, um cara bem mais baixinho que ele. Até a curiosidade, você sabe como é que eles fizeram pra dividir? Porque não foi por weight class, não foi por categoria de peso. Eles dividiram... Como é que eles fizeram um pareamento, você sabe, Gabão? Boa pergunta. Eu sei que alguns deles, tipo, o JMX e tal, foi meio que assim, eu desafio você, estilo como aquele Ice Bucket Challenge, foi tipo, eu desafio você a boxe, sabe? Então, Entendi. foi bem assim, vamos lutar, vai ser engraçado, acho que tem uma treta entre nós, vamos capitalizar em cima disso. Maneiro. Obviamente pro cara que era muito menor que ele não deu muito certo, até porque o JMX, pelo que você me disse, ele teve treinamento junto com o JJ, então deve ter tido um camping ok. Ele mostrou isso, ele tinha envergadura muito maior, e ele usava muito bem a envergadura dele, tinha os golpes retos dele, o jab direto muito limpos pra alguém que não tá acostumado a lutar. Eu não sei como é que era o background dele em relação a boxe, mas ele fez uma boa luta. Ganhou tranquilamente do cara dele. Você falou, a gente tava vendo depois a luta do... Fala um pouquinho da luta do Sensei, Gabão. Então, fez Sensei e o outro que acho que é Overdraft ou algo assim. O Overdraft, eu confesso que eu não conhecia ele antes da luta, que eu vi que ele... eu não sei se ele mexe em jiu-jitsu, mas eu sei que ele tem um jiu-jitsu bem afiado. E o Sensei que tem um background em MMA e em kickboxing. E eu gosto bastante do Face Sensei, que ele tem umas análises de boxe e tal, bem... eu gostei, tipo, eu gosto da personalidade dele também, parece um cara bem legal. E aí, então eu resolvi assistir essa luta que eu pensei, pô, vai ser legal ver um cara que tem uma boa noção de boxe, obviamente, e outro que é um lutador, só que ele tá entrando numa área nova, então vamos ver no que vai dar. E acho que foi no segundo round do Overdraft de Jiu-Jitsu, ele zoou e botou o Sensei no chão, tipo, eu não sei qual é o nome do golpe lá que ele deu, mas acho que foi um golpe de judô clássico,
que obviamente o Sensei não tava se esperando por isso. E deu pra perceber que o Sensei não achou isso muito engraçado, não. Porque quando ele levantou, cara, ele começou a meter o cacete no overdrive, dando uma aula de boxe, botando uns golpes, uns body shots muito fortes, assim, uns kidney shots nos rins que, nossa, eu nunca tomei, nunca levei, mas eu imagino que deve doer demais. E não deu outra. Peraí. Quando você treinava boxe na França, você nunca levou um body shot bom? Não, assim, eu levei alguns, mas, tipo, daquela força deve ser crippling, assim, deve ser horrível. E, né, não deu outro, o cara acertou uns golpes lindos, body shots, o cara caiu no chão, não conseguia, literalmente caiu no chão, estendeu os braços e tava sofrendo no chão. Então foi um final bem engraçado. Não, eu acho que muita gente não tá acostumado com, tipo, lutas em geral, começa a treinar numa academia de luta, seja o que for, Muay Thai, boxing, MMA, o que for. Pra quem não tá muito acostumado, você pensa que, pô, deve doer muito tomar um soco na cara. Ou, tipo, pra quem tá acostumado, olha, a menos que você tome alguma coisa no queixo, na têmpora, e seja uma pegada mais forte, ok, isso realmente é ruim. Mas, de um modo geral, pra quem tá começando, a gigantesca maioria das vezes que você vê um knockdown num ringue de boxe pra um cara que tá começando vai ser com body shots. É horrível. Pensa naquelas vezes que você jogou bola na tua vida e tomou uma porrada na boca do estômago e você ficava rolando no gramado sem poder fazer nada. Então, é esse tipo de coisa, sabe? É muito, 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 muito ruim. Eu lembro que a primeira vez que eu já treinava, sei lá, uns 2 anos. Eu fazia, tipo, personal com um maluco perto da minha casa. E aí eu fui pra Tim Nogueira, né? Meu primeiro treino lá, quem era o chefe de trocação era um cara chamado Zumbi, que treinou, porra... ele dava aula pros profissionais, então, tipo, ele treinava o Jonas Bilharinho, o Cabocão, o Adamas. E, cara, assim, o maluco, como eu já tinha... Ele me botou pra treinar com... Era a primeira aula lá, né? Então, tava, tipo, treinando com a galera que era mais nova e tal, na hora de fazer sparring, etc e tal. E, tipo, eu tava destruindo todo mundo. Aí ele ficou tipo, você já treina há mais tempo, né? Já faz comigo então. E ele ficou meio puto, não sei porque. Alguma parada assim. Então. E aí, eu não lembro muito bem por que eu fiz isso, mas era só com o braço da frente, eu tava distraído e dei com o braço de trás. E acertou muito em cheio ele. Aí ele ficou puto, ele tipo, agora a gente tá fazendo com a parte de trás já então. Ele me botou no corner e pá, body shot, eu arriei, eu fiquei muito puto. Porque, porra, o maluco... esse cara foi lutador profissional de kickboxing, tinha um cartel, tipo, de 75 vitórias e 3 derrotas. Pô, ele era muito... E ele era, tipo, muito mais pesado que eu também. Ele pesava, sei lá, tipo, 80 e tantos quilos a categoria de peso dele, sendo que ele cortava peso pra essa categoria, sabe? O cara era muito maior que eu, fiquei muito puto. Enfim... Mas o ponto body shots são disparado a pior coisa da vida. Não sei porque eu fiz essa puta digressão só pra chegar nesse ponto, mas body shots, pra quem não tá acostumado, não tá condicionado, é muito pior do que levar um soco na cara. Exato. Depois você assistiu uma outra luta entre essa e a luta do Deji ou do KSI? Cara, eu dei uma olhada em geral, mas eu achei o nível tão baixo. Tipo, eu parei na do JMX porque eu tava vendo que ele sabia lutar. Então eu queria ver, tipo, justamente a disparidade de alguém que sabe lutar contra o outro cara. Que não é nem que ele fosse completamente clueless, como você falou, ele não era total nubão. O fato dele fazer jiu-jitsu ou não até que não muda muita coisa. Gente que faz grappling não necessariamente sabe trocar bem. Mas ele até, tipo, tinha um head movement legal e tal, mas não oferecia muito mais do que isso. Então, eu vi o JMX com algum nível de técnica, então eu parei pra olhar aquilo. Aí, como as outras lutas eram fracas, eu fui direto pra do Deji. Igualmente também. Cara, aliás, Júlio, não sei se você sabe, mas o Logan e o Jake, eles têm um background de wrestling. Wrestling, sim. Então você sabia. O Logan, inclusive, tinha um college, não, high school pedigree até razoável. Tá, nem sabia disso, nem sabia. Mas tipo assim, porque a minha previsão, vou te explicar meu raciocínio, do Deji e Jake, pra mim, o Jake ia, assim, eu não via o Deji ganhar, assim, zero chance do Deji ganhar, porque, pô, o cara tem muito mais experiência e o Deji, não sei, nunca me parece, não me parece ser um cara que tem um QI muito alto e que conseguiria aplicar esse QI muito alto num box ou algo assim. Então, eu fiquei agradavelmente surpreso com o Deji. Eu superestimei demais ele e eu percebi que o Jake
o Jake ficou meio, não abalado, mas ele ficou meio desestabilizado com isso, porque eu acho que foi, cara, um dos, nos 10 ou 15 primeiros segundos que o Jake conseguiu meter uma no queixo, que deixou o Dead um pouquinho tonto. Aí eu falei, pô, então já era, vai dar um TKO, tipo, direto assim. E aí o Dead começou a crescer um pouquinho e... Não crescer não, mas assim, conseguiu mais se defender do que retribuir os golpes, mas eu superestimei demais e eu acho que também o Jake achou que ia ser um walk in the park pô, ele tomou uns belos jabs na cara que fizeram ele sangrar um pouquinho, então essa é basicamente minha análise rapidinha da luta e o que eu esperava também. Os narradores até, os comentaristas, eles até estavam falando a mesma coisa que você tá falando de, quando as pessoas viram a pesagem e olharam tipo, o físico dos dois e o background do Jake, eles assumiram que o Deji não teria muita chance na luta. É um pouquinho mais complexo que isso, se você levar em consideração que o Jake, por mais que ele seja maior, ele não tem um background em boxing, e você vai dizer, mas se ele socar forte o suficiente, conectar alguma coisa limpa no queixo do Deji, não vai fazer muita diferença. Aqui, uma coisa que as pessoas não percebem é que você ser grande e forte não necessariamente significa que você vai bater forte, porque por mais que, óbvio, tem uma correlação alta, óbvio, mas saber transferir o peso do seu corpo para um soco é uma parada que não necessariamente você vai fazer se você tem zero técnica. Ainda mais que se o cara fez um mínimo de treinamento como os dois fizeram pra aprimorar a técnica, ele não vai fazer aqueles windmill punches, sabe? Tipo, com a guarda completamente suada e baixa. Muito embora tenha até acontecido algumas vezes na luta. Então, tem isso. Outra coisa, eles estavam usando protetor de cabeça e luvas de 16 onças, se eu não me engano. Pelo tamanho delas, pareciam ser luvas de 16 ou então no máximo 14 onças. Então, isso tira um pouquinho também da intensidade. Não da intensidade por si só, mas aumenta com o headgear, com as luvas. Isso facilita um pouquinho a absorção de dano. Agora, coisas pra falar sobre o Deji contra o Jake. A diferença de tamanho era muito óbvia e aparente. O Jake era bem maior. E a distância dos dois, obviamente, portanto, era muito diferente. Uma coisa que eu reparei nas lutas em geral, como os youtubers, obviamente, por não serem experts de boxe, como eles tinham a distância, no geral, muito ruim. É muito importante você controlar uma distância que não seja nem muito, obviamente, maior do que o seu alcance, nem muito menor do que o seu alcance. Quanto maior no fim da sua distância, quanto mais ótima é a sua distância em relação ao seu adversário, maior é a capacidade de você, primeiro, acertar ele e ele não te acertar, e de você conseguir conectar alguma coisa com força. Falando de distância, pensando na ponta, no limite da distância, seriam os golpes retos, e um pouquinho mais pra dentro, porém não muito mais pra dentro, os golpes com, enfim, hooks e cruzados. Agora, uma coisa que eu reparei, não sei se você reparou, Gaban, como tiveram poucos uppercuts durante as lutas, como eles usaram muito poucos uppercuts. Sim. Eles até, obviamente, quando você treina boxe pra se preparar em 2 meses, a primeira coisa que você aprende é jab. Então você viu caras com um jab decente, você viu ganchos pra cá e pra lá, por mais que não fossem técnicos, mas eu vi muito pouco uppercut, só quando tinha tipo um dirty boxing, alguma coisa do tipo que eles estavam muito próximos. Mas no geral eu achei que os uppercuts foram muito pouco usados. Falando um pouquinho mais da luta, o primeiro round eu dei pro Jake, 10-9. O Jake saiu com tudo com um nariz sangrando, porque no fim de algumas trocações, a gente costuma falar isso em MMA, tipo, ele ficou admirando o seu próprio trabalho. Muitas vezes ele conseguia acertar 1-2, conectava legal, e em vez de sair da distância na qual o Deji poderia responder com os socos dele, ele ficava admirando o próprio trabalho, tipo, acertei você, e aí ele permitia que o Deji voltasse e com, sei lá, aqueles golpes não muito técnicos, retos, mas esses ganchos meio loucos dele, acertar uma coisa ou outra. Isso machucou o nariz dele, ele estava sangrando. De um modo geral, o Jake
botou mais pressão, controlou o centro do ringue, botou mais volume, conectou mais coisa, muito embora muita coisa tenha sido bloqueada pelo Deji. No segundo round, mesma coisa, ele controlou o centro do ringue, muitos golpes retos, e isso basicamente fez a diferença, porque como ele era maior do que o Deji, se ele mantinha o Deji no fim da distância dele, ele estava jogando o Deji sempre para trás, e ele acertava o Deji não conseguia acertar ele, porque o alcance dele era mais alto. Na terceira luta foi um pouco mais do mesmo, eu dei esses 3 primeiros rounds aí pro Jake, mas no quarto round eu achei que os dois cansaram um pouco, a luta ficou um pouquinho pior. No quinto round o Jake conseguiu conectar uma coisa aqui e outra ali, o Deji já estava cansado, e quando ele já estava parando de responder, o corner dele jogou a toalha, o Jake Paul venceu a luta, mas essa luta, sei lá, eu ia falar que eu achei a luta ruim, mas eu lembrei, pô, não tô falando de lutador profissional. Foi uma merda por isso. Não sei, o que você viu a luta acontecendo mais ou menos assim, Gabão? Sim. Eu vi a mesma coisa e eu tava torcendo bastante pro Dead, porque eu vi ele como total underdog. Aí eu fiquei agradavelmente surpreso e eu tava tipo, pô, torcendo, tava mó emocionado assim, tava tipo, porra, Dead, sim, vai, caralho. Aí eu tava torcendo muito pra ele. E no final, eu quase, assim, eu quase tive uma esperança de respeito pelo Jake, que no final ele começou a dar ele foi lá direto pro Dead, dar um abraço, falar um pouquinho com ele. Quando o comentarista lá, o True Geordie foi conversar com o Jake deu um shout-out aí pro Deji, falou, pô, respect, blá blá blá. Aí, cara, os últimos 30 segundos dele, pra mim, estragaram tudo. Foi quando ele começou a falar sobre a linha de roupa dele. Eu falei, puta merda, esse cara realmente não tem nada na cabeça, cara. Mas eu acho que foi um bom plug, Não sei. Faltam só 500 camisetas, então corram. Cara, a galera no estádio vaiou, os caras quase. Eu achei engraçado, mas pra mim estragou um pouquinho da magia, a magia entre aspas, né? Obviamente, do boxe, que no final, tipo, os caras levam porrada um no outro, dão porrada um no outro, e no final tem respect, e eu achei que tudo foi pra água abaixo quando o Jake fez o plug das paradas dele. Mas bom, acho que você tá levando isso muito a sério. Ainda mais que, pô, tipo, se você for parar pra pensar, no fim das lutas, dependendo de como não tanto em boxe, muito embora aconteça, tipo o David Haye e o... Como é que é o nome do cara? Eu esqueci agora o outro boxer britânico que nocauteou ele depois. Tony Bellew, alguma coisa assim. Uhum. Tinha esse back and forth quando acabava a luta, você fazia um call out. É muito normal em MMA, por exemplo, quando você quando você vence uma luta, de rolar um call out hoje em dia no UFC. Sim. Então, o próprio Daniel Cormier, não sei se você viu, foi horrível depois que ele venceu o Stipe no UFC 226 e se tornou campeão dos meio pesados e dos pesados. Ele chamou o Brock Lesnar subiu lá, aquela coisa corny as fuck. Enfim, sim, eu lembro. Sabe? Tipo, então, isso não me incomoda muito, esse tipo de plug eu entendo. Tá. E, pô, é uma parada de youtuber, né, cara? Tipo, a gente não tem que levar isso tão a sério. Mas me fala aí, o que você achou da luta do main event, o KSI contra o Logan Paul? Cara, então, tava torcendo muito mais pro KSI também, que o KSI eu admiro demais, sou muito, muito fã dele. E eu, dos anos que eu segui ele, eu sempre percebi que, assim, o KSI, quando ele bota uma ideia na cabeça, cara, ele vai suar, ele vai até o final para conseguir. Então, assim, um cara determinado assim, eu teria medo. E eu achei também o mental game do KSI sensacional, o trash talking dele durante as press conferences, também a conversa que eles tiveram aí recentemente, que o KSI tava na cabeça total do Logan. Logan caiu, assim, aquela façada do Logan, de tipo, pô, cara, assim, o cara que não vai se mexer, não vai baixar os olhos, assim, parecia um cachorrinho, assim, na frente do KSI. O KSI tava fazendo ele a bitch dele, assim, literalmente. Então, eu vi o KSI muito forte e se eu fosse o Logan, eu teria medo. Mas aí,
Bom, a gente viu o tamanho do Logan, ele tava muito forte, eu fiquei impressionado. Muito mais alto também. Naturalmente ele também naturalmente ele já era mais alto e mais longo. Sim, sim, exato. Aí eu honestamente eu via o. E também, e também o KSI tava com ótimos coaches, assim, o time dele, pelo que eu vi, o Vidal parece um ótimo boxeador, eu não conheci muito bem ele, mas o time do KSI, eu acho que ele fez um camp super sério, acho que ele levou isso muito a Uhum. sério. Então eu via realmente o KSI ganhar, mas eu fiquei um pouquinho decepcionado nos dois primeiros rounds, porque, cara, eu não sei, do pouco que eu sei de boxe, assim, do meu 1 ano que eu fiz boxe, cara, quando você tá com um cara muito mais alto, você vai estar mais eficaz se você conseguir entrar na área dele, mas o Logan, desculpa, tava controlando bem a distância, Muito mas, bem, sim. tava controlando muito bem. Aliás, e não sei, pra mim, quando você tá nessa situação, é pra mandar body shots, né? Tipo, dar aquele jab meio vicious, assim, no solar plexus lá pra tirar o fôlego do cara. E eu achei o KSI tentando dar jab na cara, tipo, pô, isso não faz sentido nenhum. Tipo, eu fiquei surpreso que o Vidal também não sei se o JJ simplesmente não escutou o Vidal, mas, cara, pra mim, se eu fosse o Vidal, eu teria falado, cara, o que você tá fazendo tentando acertar a cabeça? Vai fazer body shots, tipo, faz aqueles jabs que enche o saco como o Mayweather faz, vai botando, porra, vai tirar o fôlego do cara, não tenta acertar a cabeça. Os dois primeiros rounds pra mim foi meio frustrante em relação a isso. Eu tô certo em pensar isso ou não? Então, Gaban, sobre o que você falou, você tem razão quando você diz que é importante trabalhar o corpo, ainda mais quando você está falando de um cara, como a gente tinha comentado antes, que era maior, que nem o Logan Paul era. Ahn, tá, por parte. Obviamente que trabalhar o corpo é importante, não só quando o cara é grande, quando o cara é pequeno, quando o cara é longo, quando o cara... Sempre trabalhar o corpo é importante, luta longa, luta curta, não importa. Uhum, Agora, você estava falando de, por que ele estava fazendo o jab em cima em vez de ir para baixo? Para começar, se eu sei que você vai trabalhar um golpe, qualquer ele que seja, é muito mais fácil eu reagir e contra-atacar. Então não poderia uhum, ser uma coisa que ele faria desde o início, seria uma coisa que ele teria que set up, ele teria que preparar o terreno para isso, assim como qualquer outra coisa que você faz em boxe ou em qualquer arte marcial de modo geral, você não pode mostrar muito o teu jogo. Então, talvez ele trabalhar um pouquinho do jab na cara pra já trabalhar um pouquinho dos reflexos do Jake e aí sim começar a trabalhar o corpo seria uma coisa interessante. uhum, Um, Outra coisa, quando você trabalha golpes retos, tudo bem que isso é mais pro direto no corpo do que provavelmente pro jab no corpo, mas quando você trabalha golpes retos no corpo, você se expõe um pouco. É muito uhum. difícil você ver uma combinação se iniciar com um direto no corpo sem um slip antes para algum dos lados, justamente pelo fato que você fica um pouquinho mais exposto. Sim. Então, a sua preocupação de trabalhar mais o corpo é muito válida, é muito justa. E eu acho que se o JJ tivesse feito isso desde o início, com um pouquinho de tática, justamente para não ser uma parada muito na cara, fazer o mix-it-up, de trabalhar um pouquinho em cima, um pouquinho embaixo, concordo. O Logan Paul teria se cansado mais cedo ainda do que ele acabou se cansando. Uhum. Porque esses golpes no corpo justamente minam você. Agora, eu entendo que com o Logan Paul fresco, com fôlego, pra mim, um boxe mais afiado, tecnicamente falando, do que o do JJ, com maior distância e todas as coisas, eu entendo a dificuldade que o JJ teve no início, sabe? Sim, 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 sim. Falando um pouquinho mais da luta round a round, no primeiro round, o Logan tava trabalhando muito bem esses golpes retos que eu tava falando. Além disso, deu pra ver que ele foi muito bem treinado, porque quando o JJ ia pra cima dele, ele não somente se usava da distância dele esticando o braço e tentava mudar o ângulo quando ele andava pra trás pra não ser corneado nas cordas, como ele trocava a direção e fazia um check hook, que é ele dava tipo um ganchinho com o braço da frente enquanto ele faz tipo um pivot, sim, ele muda um pouquinho a direção, então isso é uma coisa que eu achei boa dele. Ele trabalhou bem esses check hooks quando o JJ tentava avançar, trabalhava muito bem os golpes retos e botando sempre o JJ para baixo. Essa guarda baixa dele tem prós e contras, mas como ele tinha uma distância maior, e um alcance, perdão, maior,
e ele tava ainda com reflexo bom no início da luta, com fôlego, ele conseguia sempre fazer as esquivas pra lá e pra cá, esses slips, e contra-atacava bem o JJ. O jab dele tava muito, pra mim, surpreendentemente bom no início da luta. Stinging jab, popeando a cara do JJ pra trás. O jab dele tava forte, não somente afiado, alinhado. Outra coisa interessante sobre isso, como o Logan era mais alto, ele não somente tinha... A gente em MMA tem MMA, tipo em lutas em geral, a gente fala que distância é o teu alcance mais a tua altura. Por que isso? Quando você tá boxeando um cara que é mais alto ou mais baixo que você vai ter que estar socando pra cima ou pra baixo. Quando você faz isso... Putz, o Gabão caiu. Droga. Tem que ligar pra ele de volta, peraí. Gabão, tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Tranquilo. Eu continuei a gravar aqui de boa. Se você estiver gravando ainda de boa no teu, a gente só segue o baile. Segue o baile. Enfim, mas o que eu tava falando é que quando você tem que golpear pra cima ou pra baixo, você acaba comprometendo o teu alcance. Eu encorajo vocês pra entenderem melhor o que eu tô falando. Fiquem de frente pra uma parede, com os ombros alinhados, né? Você tá com seus ombros fazendo uma linha paralela à parede. E estica o teu braço até a ponta dos teus dedos, provavelmente do teu dedo do meio, né? Que deve ser o mais longo de todos. E encosta na parede, na altura do teu ombro. Aí joga teu braço pra cima e depois joga teu braço pra baixo. Você vai ver que quando você botar teu braço pra cima ou pra baixo, você não vai estar mais encostando na parede. O teu alcance é sempre otimizado quando você tá golpeando na altura do teu ombro. Então, como o Logan Paul era mais alto que o KSI, ele conseguia... O ombro dele estava mais alinhado com o JJ. Então, além dos braços dele serem mais longos, o jab dele, que estava super bem... alinhado e técnico no camp que ele fez, ele conseguia botar o máximo de força possível. Ele trabalhava muito bem, não somente os ombros, como também os quadris na hora de botar força nos golpes. Ele estava trabalhando muito bem. Isso estava funcionando também para... Às vezes ele fazia essa guarda dele, que ele estava com um braço caído e com o outro no queixo protegendo. Ele... tava trabalhando muito essas abaixadas, esses dips, pra depois também dar os overhands. Então, o primeiro round do Logan Paul, eu dei 10-9, mas assim, de todos os rounds que eu vi nas lutas de YouTube, eu achei que foi o round mais dominante de todos. Se eu pudesse, eu daria um 10-8 pro quão claro foi a vitória, mas obviamente tipo, um 10-8 envolveria, numa luta de boxe normal, um knockdown ou alguma coisa, ou tipo, o cara tá muito machucado, que não aconteceu. Eu fiquei até surpreso com a capacidade de absorção de dano do KSI. Sim. Muito embora você tivesse lá as luvas, você tivesse lá o protetor de cabeça, eu achei que o JJ tem um queixo legal. E esse foi o primeiro round que eu dei pro Logan Paul. Alguma coisa que você queira comentar além disso? Não. Eu concordo. No segundo, um pouquinho também do que a gente já viu no primeiro, o Logan Paul dominando as ações. Enquanto ele teve cardio, isso ficou muito claro pra mim. Enquanto ele teve fôlego, o Logan Paul se mostrou o melhor boxer. Quando as coisas começaram a ficar mais pesadas pra ele em termos de quanto fôlego ele tinha, aí ele começou a se complicar. Mas ele controlava o centro do ringue e a distância muito melhor. Na marca de 30 segundos pra acabar o round, o JJ acertou um overhand que machucou o Logan Paul, mas imediatamente depois o Logan Paul já voltou com 1-2 e depois terminou o round também melhor. Então mais um round que eu dei pro Logan Paul sem muito mistério. No terceiro round as coisas começaram a ficar mais interessantes. O Logan começou misturando os golpes retos e os ganchos muito bem. É isso que eu tô falando, ele estava muito bem treinado, ele não era só um cara com um bom condicionamento físico, um cara grande, ele realmente treinou muito bem para essa luta. Ele tava com os golpes retos dele muito bem afiados, ele fazia... A gente costuma muito trabalhar em combinações de 3 quando a gente está começando a aprender boxe, e os dois tipos de combinação no qual você tem variação para abrir a guarda do adversário são o seguinte: você trabalha tipo head, body, head, tipo algum golpe na cabeça, um golpe no corpo, um golpe na cabeça, ou então 2 na cabeça e 1 no corpo. Essas combinações de 3 em 3 misturando cabeça e corpo para justamente abrir a guarda do oponente. Ou o que a gente faz é trabalhar reto, reto e algum gancho, ou reto, gancho, reto.
trabalhar alguma coisa pra justamente deixar o cara ou mais fechadinho na guarda e aí fazer um gancho em volta da guarda, ou o que a gente fala de split the guard, tipo, dividir a guarda com 2 golpes circulares pra justamente abrir um espaço na guarda e aí enfiar um golpe reto no meio dela. Eu não sei se isso tá ficando meio geek e tal de boxing, mas é só pra enaltecer o bom trabalho que o Logan Paul fez no camp dele. O problema disso é que ele tava começando a cansar. Então, na marca de 1 minuto e 5 segundos pra acabar o terceiro round, o Logan acerta um ótimo 1-2, um jab indireto. Mas o JJ volta com um direto de direita que eu acho que machucou um pouquinho o Logan Paul. Porque ele tava começando a ter problema pra manter a distância, ele tava cansando. A fatiga dele começou a se mostrar com 1 minuto pra acabar o terceiro round, isso é muito cedo. Ele tava cansado e o JJ sentiu que ele tava cansado e começou a aumentar o volume. Eu acho que esse round talvez seja o round para aqueles que marcaram a luta round a round, como deve ser feito, né? Esse é um round mais difícil porque o Logan Paul dominou a maioria das ações, mas o JJ terminou o round muito forte, então talvez nos olhos dos juízes isso pode ter dado a vantagem pro JJ. Em termos de dano, eu achei que foi bem parelho também, então foi um round muito apertado. Eu acho que dependendo de quem você achou que ganhou esse round, seria a pessoa que ganhou a luta. No quarto round, o Logan estava visivelmente cansado, mas assim, visivelmente cansado, super cansado, e o JJ aumentou muito o ritmo e começou apesar dele estar completamente sem técnica e jogando socos ao vento, algumas coisas acertavam e a torcida estava a favor dele, então isso também conta um pouquinho na cabeça dos juízes. Yuri, Diga. Não, eu concordo totalmente com o que você acabou de dizer. Em termos de técnica do JJ, cara, impressão minha, a guarda dele era criminosa pro boxe, assim, porque eu achei a guarda dele horrível. Como Desde assim o primeiro a guarda round. dele? Não sei, o posicionamento das mãos dele, dos cotovelos, cara, pra mim, tipo, parecia não sei, parecia o primeiro dia de boxe dele, eu não sei, achei muito estranho. Eu não sei se, bom, é o estilo dele, então se der certo tudo bem. Não sei, eu achei muito feio, muito, assim, nunca vi um cara ter não sei, ter um posicionamento das mãos assim. Isso é um comentário engraçado, porque a guarda que ele tava fazendo é um pouquinho old school. Ah, tá. O Nick Diaz e o Nate Diaz, eles têm uma guarda relativamente parecida com isso, não lutando, mas quando eles vão, tipo, sacanear alguém, tipo, chamar pra mão, aquela parada, tipo, de 2 punhos cerrados, assim, olhando, sabe, uma parada muito old school, sabe, que você veria, tipo, um coroa aleatório numa briga de rua, quando os dois param o carro e vão pra mão, enfim, sabe, uma parada meio aleatória. Exato. De fato, não é muito textbook, não é, tecnicamente falando, não é o que você ensina numa academia de boxe, mas eu acho que a sua pergunta é muito válida, porque muitas vezes a gente vê comentários em relação a isso, tipo, a guarda dele, ou então os socos dele não são os mais técnicos, mas em luta, de modo geral, se alguma coisa funciona, mesmo que ela não seja tecnicamente perfeita, ela funciona, então, tipo, dane-se se é técnico ou não. Uma das grandes... um dos comentários, por exemplo, mais comuns que a gente vê em relação ao Deontay Wilder, que é um dos campeões mundiais de boxe dos pesos pesados, um dos maiores boxers de hoje em dia, é que ele não tem um boxe muito afiado, mas aí você pega o cartel dele e tem, tipo, 40 vitórias com 38 nocautes, então, tipo, dane-se, sabe? Se funciona, que bom. Então você tá falando da guarda do JJ, tecnicamente, se você for parar pra pensar, a guarda do Logan também não é uma guarda que você ensinaria numa academia de boxe com o braço de esquerdo baixado. Mas o Mayweather, por exemplo, fazia uma coisa assim, com o shoulder roll, etc e tal. Então, sempre tem vantagens e desvantagens para tudo que você fizer numa luta, e a guarda, que é um componente delas, é verdade. Todo tipo de guarda vai dar uma vantagem e uma desvantagem. Eu não sei se isso funciona pro JJ ou não, eu confesso que eu odeio treinar com aquele capacete de proteção também, então não sei até que ponto isso influencia. Eu, por exemplo, quando eu tô com esse headgear, eu fico tendo até a guarda um pouquinho mais fechada, porque eu sinto que minha cabeça tá um pouquinho mais pesada, eu acho pior pra head movement. Então, sei lá. Eu não sei, eu não participei do camp dele, eu não sei dizer por que ele... Ou se era meramente ele não sabe... tipo, manter uma guarda eficiente. Eu não sei. Eu sei que no fim das contas ele tava cansado. E o Logan também. Então, acho que cansaço foi um fator muito forte, especialmente pro Logan.
No quinto round, por exemplo, foi um pouco mais do quarto, sabe? Os dois super, super, super cansados. O JJ vencendo não por técnica ou por dano cometido, mas mais por volume. Ele tava acertando umas coisas porque ele tava com... O Logan mal conseguia deixar os braços dele esticados. Esticados não, em pé. Não conseguia nem socar direito, ele tava muito cansado. Então foi um pouco disso. Foi um estilo meio Rocky, sabe? O cara, de tanto apanhar nas duas primeiros rounds, o outro se cansou, então ele começou, por mais que não machucasse o Logan, a acertar mais coisas. Ele tava com o cardio muito mais em dia. Saquei. Só pra dar um... Fala. Sim. Não, e os outros rounds você dava... basicamente, essa luta, você achou o draw meio estranho? O que você achou do resultado? Não, eu achei que foi razoável, porque, assim, se você der os dois primeiros rounds pro Paul, aí vai depender de pra quem foi o terceiro round e pra quem foi o último round, como é que você marcou, mas a partir do quarto round, por exemplo, eu achei que todos os rounds foram horrorosos e... Sim. O quarto dei pro JJ por volume, mas o quinto, não sei, digamos que o JJ tenha levado. Eu nem sei dizer quem venceu porque foi tão ruim, mas tão ruim que você pode dar empate na parada. Foi parelho por baixo, sabe? Aham. Foi bem fraquinho. Eu teria dado talvez 4-2 pro Logan. Acho que 3-3 também é razoável, não vejo problema nenhum com isso. Então eu achei que foi justo, talvez tenha rematch, uma revanche do Logan com KSI. Eu rezo pra isso acontecer dentro de um ano e que o nosso canal tenha estourado, porque eu vou encher o saco deles pra participar. E aí a gente desafia algum youtuber BR também, leva pra lá, vai ser legal. Pô, imagina, seria sensacional. Seria muito irado, mas aí a gente teria que achar alguém babaca. Com quem que a gente tem treta no YouTube, Gabão? A gente tem que tretar com... A gente vai ter que... Igor DVR. Igor, caralho. Tem que arranjar alguém que tope um desafio desse, fazer lá fora. Mas se bem que pela grana que a gente gera e a audiência e publicidade, eu acho que qualquer pessoa daqui... Sim. Nem que fosse pra apanhar, tipo, a pessoa toparia. Exato. Mas também, comentando o físico dos dois, o Logan, cara, tava... Essa é a hora que a gente fica 15% gay, galera, caso vocês estejam se perguntando. 15% só. 16% gay, talvez. O Gabão vai enaltecer agora o físico do Logan Paul. Porra, eu realmente fiquei impressionado. Quando eu vi, fiquei, caralho, o cara tava shredded. E tava muito forte. E o JJ, eu fiquei até surpreso pelo fato que ele não tava... Acho que não tava tão forte quanto eu esperava. E eu acho que esse pai ele tava até um pouquinho mais forte quando ele teve a luta contra o Joe Weller. E eu acho que isso também... isso deu certo em termos de cardio, né? Que depois do terceiro round... O JJ tava com muito mais fôlego, dava até pra ver que o JJ tava provocando o Logan em relação a isso, sabe? Tipo, ele não sentava no banquinho, ele levantava direto e ficava olhando assim, e aí, cara, tu ainda tá sentado, tá cansado, não sei o que. Tipo, não botava as luvas não apoiava no quadril, essas coisas. Eu achei isso engraçado, mas a gente tava conversando sobre isso antes, tipo... O fato do Logan ter muito músculo, uma massa muscular muito alta, isso consome muito oxigênio e ele ser shredded, ter pouca gordura assim, afeta como que afeta o teu cardio? Eu não quero que isso vire uma aula de biologia, porque eu acho que a gente vai perder todo mundo aqui, mas dependendo do seu biotipo físico, se você é ectomorfo, endomorfo, mesomorfo, você vai ter uma propensão maior ou menor a reter gordura, desenvolvimento de massa magra, enfim, ter mais ou menos peso. Dependendo da faixa de peso na qual você se encontra, por exemplo, vai ser muito difícil você ver um heavyweight. O melhor exemplo que eu posso dar, por exemplo, duas vezes foi ótimo, mas o melhor exemplo que eu posso dar é o Cain Velasquez. Se você olhar o Cain Velasquez, ele tem um dos melhores cardios da história dos pesos pesados do UFC. Ele tem uma barriguinha. Se você pegar caras tipo super shredded, de heavyweights, não necessariamente eles vão ter um cardio super bom. Então, dependendo do seu biotipo físico, dependendo do seu peso, dependendo do tipo de musculatura que você tem, a gente sabe, por exemplo, que musculatura de... Pessoas que são muito explosivas, que tem aquela musculatura de contração muito rápida,
esses caras vão ser super, hiper, mega explosivos em curtos períodos de tempo, mas eles não vão ter o cardio para sustentar exercícios de longa duração. Você vê que maratonistas têm um certo biotipo de físico. Corredores de 100 metros têm outro tipo de físico completamente diferente. Se você pegar um Asafa Powell, o maluco é tipo o Shred City, super, hiper, mega musculoso. Todos os corredores de 100 metros são fortes. Mas se você pegar um maratonista, um Frank Caldeira, aquele brasileiro, ou se você pegar qualquer um daqueles kenianos, todos eles são raquíticos. São tipos diferentes de musculatura que você desenvolve. Então, no caso do Logan Paul, não somente ele tinha mais músculo para alimentar, mas claramente ele era o cara mais explosivo dos dois. Uhum. Então, aliado a... Desculpa, eu acho que o preparo físico dele também estava pior. A gente vê caras do tamanho dele com um preparo físico muito melhor. Sim. Então, eu acho que muito disso também tem a ver com costume. A gente falou aqui que ele tem um background em wrestling. Se isso fosse, por exemplo, uma luta de wrestling, eu tenho certeza que o JJ cansaria muito mais rápido. O wrestling, pra mim, é disparado das coisas... Se não for a coisa... O tipo de prática que mais cansa é uma das... E a gente até pode entrar com mais detalhes em um podcast futuro sobre isso, mas é muito do quão você é mestre em alguma coisa para você saber fazer ela sem se cansar muito, otimizar o seu esforço. Sim. E como o Logan não tem o hábito de boxear, por mais que ele tivesse muito bem treinado, ele ainda não aprendeu a conservar ou dosar a energia dele de uma forma tal que ele não chegue e fique completamente cansado. Também tem a questão de adrenaline dump. Eu não sei o quão nervoso eles estavam antes da luta e o quanto essa descarga de adrenalina afetou eles de modo geral, e isso é sempre um fator a se considerar também. Bom, acho que a gente conseguiu dar uma bela analisada aí das lutas. Se tem uma coisa que você queira falar aí? Não, esses podcasts agora a gente vai fazer com mais frequência, então quando tiver podcast de NFL a gente vai falar sobre NFL, quando tiver podcast de futebol a gente fala de futebol, quando tiver podcast de luta a gente vai falar de luta, quando a gente quer falar que o Gabão é gay a gente fala que o Gabão é gay, então fiquem ligados aí que isso é divertido de fazer, a gente se diverte fazendo. Exato. Bom, então como sempre, deixa aí seu like e fale nos comentários o que vocês acharam e a gente vê vocês na próxima. Valeu, galera. Qualquer sugestão é só botar aí embaixo. Peace!